Olá e bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai falar sobre algo que quem está na linha de frente, liderando projetos complexos, precisa encarar de frente. Uma verdade bem conveniente, diga-se de passagem. Exatamente. A verdade de que o nosso corpo fala muito mais alto do que qualquer relatório de status ou painel de indicadores. E como fala? Pois é, o nosso material base de hoje mergulha exatamente nessa premissa. É um módulo focado em persuasão, presença e comunicação não verbal, mas estruturado direitinho para a realidade de gerentes de projetos e programas. O que é fascinante, porque tira a teoria do ar e coloca no dia a dia das equipes. Nossa, total. A missão hoje é decodificar esses sinais silenciosos, é entender por que, às vezes, uma diretriz ou um pedido de engajamento simplesmente não convence a equipe. Mesmo quando as métricas e as palavras escolhidas estão ali perfeitas, super bem fundamentadas. Isso. E para começar direto ao ponto, eu proponho um exercício rápido de visualização para quem nos acompanha agora. Pensemos numa cena de escritório completamente sem som. Certo. Duas pessoas sentadas de frente uma para a outra em uma mesa de reunião corporativa. A pessoa da esquerda gesticula com as mãos abertas para cima, tem uma expressão de alerta, de intensa preocupação. Já a pessoa da direita está com as mãos firmemente cruzadas sobre o peito, mantendo aquele olhar fixo, intenso, ininterrupto na outra. Não há áudio nenhum, apenas essa dinâmica física. É o ponto de partida perfeito para a nossa análise. Porque, na ausência de som, o cérebro humano não entra em pausa. Muito pelo contrário, ele acelera. Ele começa a buscar padrões freneticamente, não é? Exato. Quem está visualizando essa cena agora já começou a mapear a dinâmica de poder na sala. Não estamos apenas vendo alguém preocupado e alguém concentrado. Bart. Ou talvez uma escalada de crise. A pessoa da direita, com os braços cruzados e o olhar fixo, estabeleceu uma barreira defensiva. Ou está exercendo uma autoridade silenciosa enquanto avalia o risco. Perfeito. Enquanto isso, a pessoa da esquerda está em uma posição de vulnerabilidade, ou numa tentativa muito ávida de justificação. Nós lemos o clima, a tensão, a gravidade da interação em milissegundos. É quase instintivo. Sim. A ausência de palavras não esconde absolutamente nada sobre quem detém o controle tático daquela reunião. Certo, vamos desvendar isso então. Como exatamente o nosso cérebro processa essa leitura em frações de segundo? É aí que a fonte entra com uma estrutura muito didática. O que o material chama de um alfabeto não verbal, certo? Isso mesmo. São várias categorias de sinais que a gente emite sem parar, seja de forma voluntária ou não. E a primeira letra desse alfabeto é a nossa aparência. E aqui é bom deixar claro que não estamos falando de regras superficiais de moda. Longe disso. É sobre intenção estratégica. O que vestimos, as cores que adotamos, o nível de formalidade, tudo isso atua como um filtro primário antes mesmo de abrirmos a boca para o primeiro bom dia da reunião. É o primeiro pacote de dados que a gente envia. Essencialmente, é o primeiro metadado de qualquer interação profissional. O material faz uma provocação analítica muito boa que é pensar: o que estou tentando dizer através de tudo isso? Para quem lidera um portfólio de projetos, a escolha do vestuário para uma reunião de comitê executivo versus uma sessão ágil de planejamento com desenvolvedores é, no fundo, uma declaração de alinhamento. Perfeitamente colocado. Se um gestor entra em uma sala de crise com stakeholders super conservadores, usando trajes que comunicam total informalidade e desapego, o ruído não verbal já se instalou ali mesmo. A aparência calibra a expectativa de quem está do outro lado da mesa. E o grau de seriedade também. E essa expectativa inicial é testada logo em seguida pelo próximo nível do alfabeto, que são os gestos e as expressões faciais. A biologia evolutiva nos tornou especialistas natos em ler microexpressões. E traduzindo isso para a gestão de projetos, essa leitura vira praticamente uma avaliação de risco em tempo real. Nossa, sim! Pensa num cronograma que está severamente atrasado. Quem gerencia o projeto tenta tranquilizar o conselho diretor de que está tudo sob controle. Mas aí vem o deslize físico. Exato, um simples acenar de cabeça rápido demais,
Um toque nervoso no rosto ou desviar o olhar no momento crucial, isso acende um farol vermelho gigante na mente de todos os presentes. O corpo simplesmente vaza a ansiedade que o discurso tenta esconder. Esse conceito de vazamento de informações é vital para entender a persuasão. O ser humano é treinado instintivamente para detectar essas inconsistências. Os gestos com as mãos operam como extensões diretas do nosso processamento cognitivo. Eles entregam o que a gente está pensando de verdade. Entregam tudo. Se alguém apresenta um relatório afirmando que um risco crítico foi mitigado, mas as mãos estão inquietas, brincando com uma caneta de forma frenética ou batendo na mesa, A equipe executiva não registra a mitigação do risco. não mesmo. Ela registra a instabilidade nervosa daquela pessoa. E o mesmo rigor de leitura se aplica à postura física, que a fonte até destaca como o alicerce de sustentação de todo esse alfabeto. A postura dita a temperatura e o ritmo do ambiente inteiro. Vamos pensar em uma reunião de revisão de sprint. Um patrocinador do projeto simplesmente cruza as pernas, recosta-se pesadamente na cadeira e cruza os braços bem na hora em que uma falha de integração é mencionada pela equipe de TI. É um golpe silencioso. Total. Essa mudança abrupta de postura não é uma busca por conforto ergonômico. É uma mensagem fortíssima de distanciamento, de ceticismo. Ou desaprovação clara, mudando instantaneamente a gravidade da sala. E líderes que não estão com a percepção afiada frequentemente focam tanto em passar pelos slides da apresentação que ignoram completamente essa retração drástica de postura de quem os assiste. Ficam cegos para o feedback ali na frente deles. Exatamente. A postura de quem ouve é o feedback de eficácia em tempo real para quem fala. Se a audiência recua fisicamente ou se encolhe, a abordagem verbal e argumentativa precisa pivotar na mesma hora. É um ajuste dinâmico. E o elemento que atua como o radar dessa dinâmica, pelo que li no material, é o contato visual. A fonte aborda isso não apenas como simplesmente olhar para a pessoa, mas como uma ferramenta calibradora de presença. Atenção plena, basicamente. Isso, o que nos leva ao grande perigo do excesso. O contato visual exige um equilíbrio extremamente refinado. Sem dúvida. É vital para demonstrar foco e escutativa, mas tem um limite. Sim, vamos imaginar que, na ânsia de parecer ultra confiante durante uma negociação dura de orçamento, quem lidera o projeto resolve olhar fixamente para o diretor financeiro e, simplesmente esquece de piscar. É a receita para o desastre. A mensagem sofre uma mutação imediata. Sai de estou totalmente engajado e prestando atenção para estou te desafiando. Ou pior, estou em desespero defensivo. Fica agressivo. Essa é a linha muito tênue entre criar conexão e impor intimidação. Um contato visual produtivo e saudável incorpora quebras naturais e fluídas. Como seria isso na prática? Olhar para o documento de escopo, desviar levemente o olhar para o alto enquanto formula uma resposta a um problema complexo e, em seguida, retomar o contato direto para entregar a conclusão de forma segura. Isso demonstra que a pessoa está processando a informação de verdade. Mostra a fluidez. O olhar fixo e ininterrupto é lido como um comportamento predatório pela nossa biologia básica. Em um ambiente de tomada de decisão corporativa, ele gera um nível de desconforto que corrói silenciosamente qualquer ponte de confiança que as palavras tentem construir. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque até agora a gente focou puramente na mecânica visual da presença. O traje, a inclinação, o olhar. Exato. Mas o material vira a chave para o universo auditivo, introduzindo a força da paralinguística. Deixamos de avaliar o corpo ocupando o espaço e passamos a avaliar a trilha sonora invisível que acompanha as palavras. A paralinguística é fascinante. Estamos falando de tom de voz, afinação, variação de pitch e volume. E eu fiquei impressionada ao notar como esses elementos acústicos sequestram e reescrevem o significado do que está documentado na tela. Eles sequestram totalmente. A paralinguística é, de fato, a verdadeira dona da intenção da mensagem. As palavras fornecem só os dados brutos e literais, mas o tom e o ritmo fornecem o verdadeiro contexto emocional e o peso da urgência. Dá para mudar tudo só com o tom. Tudo. Um gerente de programa pode usar exatamente as mesmas palavras técnicas para informar a equipe sobre uma mudança compulsória de escopo. Se ele falar com um volume de voz baixo,
um ritmo acelerado e um tom hesitante. A equipe entra em pânico operacional crônico. Bate o desespero. Mas se a entrega for feita com voz projetada, firme, com ritmo cadenciado e pausas estratégicas, a equipe enxerga o mesmo fato apenas como mais um desafio contornável no backlog. A variação do tom dita o controle da situação. E olha, a fonte traz um exemplo muito peculiar para tangibilizar isso, mas que ilustra perfeitamente essa mecânica. Eles sugerem testar a frase simples: sim, você é o meu melhor amigo, utilizando entonações radicalmente diferentes. Esse exemplo é clássico. Se eu disser de forma plana e declarativa, sim, você é meu melhor amigo, é só constatação de um fato. Mas se eu arrastar as vogais e jogar o tom lá para cima, carregando na ironia, sim, você é meu melhor amigo, A mensagem se inverte na hora. gera um ceticismo instantâneo. E trazendo isso para o campo de batalha da gestão de projetos, vamos pensar na clássica checagem de prazos. O líder da squad de desenvolvimento é questionado se a funcionalidade crítica estará pronta para o deploy na sexta-feira. Ele responde: sim, vai estar pronto. A margem de sucesso desse projeto não mora nas palavras vai estar pronto. Mora no espaço paralinguístico entre elas. Como a pessoa entrega esse sim? Exato. Se o sim for emitido de forma rápida, com um tom firme e descendente no final, quem ouve sente segurança executiva. O desenvolvedor sabe o que está fazendo. Mas e se o sim vier arrastado? Se vier como um sim alongado, reticente, com o tom subindo no final, como se fosse uma pergunta disfarçada de afirmação, qualquer gerente com o mínimo de experiência sabe que a tradução literal daquilo é: há um risco enorme de atraso e o código ainda está cheio de bugs. É a paralinguística acendendo um alerta de risco severo muito antes de qualquer indicador do painel ficar vermelho. É o famoso ler as entrelinhas. E é por isso que a confiança nas organizações sofre abalos tão profundos sem que nenhuma ofensa formal seja dita, não é? Quando se instaura um clima de incerteza em uma equipe, o foco das investigações costuma ser o que foi documentado na ata da reunião ou o que foi prometido nos e-mails. Mas o problema quase nunca está ali. A raiz da ruptura da confiança quase nunca está na gramática. Ela nasce desse acúmulo de inconsistências paralinguísticas e físicas. O tom passivo-agressivo, que não bate com a cordialidade do texto escrito, o olhar esquivo, que não sustenta a promessa enérgica. E quando ocorre essa dissonância, o cérebro de quem está ouvindo aperta o botão de alarme, rejeita a informação instintivamente, de forma visceral, sem nem conseguir articular o motivo técnico da suspeita. E o que é fascinante aqui é a bidirecionalidade dessa dinâmica. Porque se a má gestão desses sinais destrói a credibilidade, dominar isso de forma intencional se torna a ferramenta mais poderosa para reconstruí-la. E a fonte é muito pragmática quanto a isso. Construir confiança não verbal exige que o comportamento de quem lidera reflita escuta ativa, presença e empatia real, sempre sincronizados com o peso do momento. Tem que estar conectado. Sim, um sorriso encorajador na hora de uma conquista de marco do projeto. Ou uma expressão genuinamente grave, com leve inclinação para frente, ao ouvir o relato de um problema crítico por parte da equipe. É o velho jargão de estar na mesma página, mas traduzido para o alinhamento biomecânico, o que abre as portas para a gente explorar uma das táticas mais astutas mencionadas no material de apoio, o conceito de espelhamento. O famoso mirroring. Isso, muito conhecido em vendas complexas e negociações de alto risco. Profissionais de elite copiam de maneira muito sutil a postura, os gestos e até o ritmo respiratório da outra parte para forjar uma sintonia. Para gerar um rapport inconsciente. Exatamente. E o autor do nosso texto original compartilha uma anedota incrivelmente divertida e reveladora sobre testar os limites dessa tática no mundo real. Ah, essa história é maravilhosa. Embora cômica, é um verdadeiro experimento antropológico sobre a nossa cognição social. Completamente. O autor relata que,
Sabendo que os vendedores de alto desempenho são treinados para espelhar a linguagem corporal dos clientes, para gerar afinidade, ele transformou isso em um esporte pessoal. Um hobby bem peculiar. Ele conta que quando entra em uma loja e percebe que está sendo espelhado ativamente, ele começa a adotar posturas absurdamente anormais de propósito. Ele força a barra para ver até onde o vendedor vai. Sim, ele se inclina em ângulos esquisitos, cruza os braços e as pernas de formas atípicas, apoia-se nos móveis de maneira bizarra. Tudo isso só para testar até que ponto o profissional de vendas vai continuar copiando os movimentos na tentativa cega de manter a conexão. A parte alta da história é ele admitindo que a esposa detesta sair para fazer compras com ele por causa disso. Transforma a compra de uma geladeira em um laboratório constrangedor de psicologia. A irritação da esposa é a reação mais sensata da história inteira, mas a brincadeira ilumina um mecanismo evolutivo de sobrevivência profundamente enraizado em nós. A busca por segurança. Exato. O espelhamento dá resultados porque nós, como espécie social, fomos codificados para buscar segurança e previsibilidade na semelhança. Quem age de forma semelhante a nós sinaliza que pertence ao nosso grupo. Não representa ameaça. E trazendo isso para o cenário de um projeto de alta complexidade, Quem atua na liderança pode utilizar o espelhamento não como uma ferramenta de manipulação superficial como a do vendedor na loja, mas como técnica de facilitação de diálogos difíceis. como você aplica isso com um stakeholder difícil, por exemplo? Pense em um patrocinador executivo que entra numa sala falando de forma rápida, enérgica e incisiva. Responder a ele com um ritmo letárgico, lento e relaxado cria um atrito energético imediato. Gera uma desconexão na hora. Sim, mas ajustar o próprio ritmo de fala, a inclinação e o nível de energia para igualar a da outra pessoa reduz as defesas cognitivas e pavimenta o terreno para a persuasão técnica. Trata-se de nivelar o campo psicológico do jogo antes mesmo de apresentar os argumentos do cronograma. Ou seja, seu principal stakeholder da área de engenharia cruza os braços, franze a testa e assume uma postura densamente analítica frente a um diagrama complexo. O gestor do projeto deve acompanhá-lo. Adotar uma postura igualmente centrada e reflexiva valida tacitamente o estado mental e a preocupação daquele stakeholder. Não é fazer imitação caricata, é demonstrar uma sincronia genuína de foco. É enviar um telegrama silencioso ao sistema nervoso da outra pessoa, dizendo que o alinhamento existe e que ambos enxergam a mesma gravidade no problema. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Como a gente pega toda essa teia de observações sobre guarda-roupa, ironia paralinguística, espelhamento e consolida num framework prático? É nessa intersecção que o material introduz a camada mais substancial. O modelo de comunicação emergente, estruturado a partir das definições do Dr. Lumen. Esse modelo muda muito a perspectiva de quem precisa gerenciar recursos e pessoas diariamente. Altera definitivamente o paradigma de como avaliamos e planejamos interações. O Dr. Lumen baseia o raciocínio no conceito do que ele define como enunciado, ou utterance no original. E geralmente quando a gente no mundo corporativo pensa em um enunciado, a imagem mental é um e-mail longo ou um comando falado, não é? Uma fala ensaiada, um slide de apresentação, mas a genialidade analítica desse modelo reside na classificação de que a comunicação não verbal é, na sua essência, um enunciado autônomo. Uma mensagem completa por si só. Exato. O silêncio obsequioso de alguém, um olhar de relance para o relógio, uma postura recuada, isso não é apenas o pano de fundo da comunicação. Forma um bloco denso e independente de informações vitais que é transmitido simultaneamente às palavras. É fascinante pensar que o corpo físico não apenas serve de apoio, mas enuncia dados críticos o tempo todo. E a fonte conecta isso à tríade do conhecimento, que categoriza a compreensão de qualquer iniciativa em 3 pilares. O saber o quê, que é o know what, o saber como, o know-how, e a parte mais abstrata, o saber o porquê, o know why. No ecossistema de projetos, nós somos muito condicionados a usar planilhas e diagramas para cobrir essa tríade. O documento de escopo atende perfeitamente ao quê. A escolha pela metodologia ágil traduz o como. Sem dúvida.
A espinha dorsal processual é atendida de forma competente pelas ferramentas verbais e escritas. Mas o gargalo, onde até líderes veteranos tropeçam feio, encontra-se na transferência do terceiro pilar, o saber o porquê. Que é o propósito estratégico. O porquê representa o valor de negócio daquele projeto, a importância da mudança. E o modelo de Lumen nos alerta que, embora o cérebro humano confie em dados textuais para o que e o como, ele é programado para buscar a validação absoluta do porquê através dos enunciados não verbais emitidos por quem fala. E aqui, a liderança se depara com o risco de uma sabotagem acidental brutal. Vamos pensar num cenário comum. A gestão precisa comunicar uma mudança severa na arquitetura do sistema no meio da execução. Algo que vai gerar muita dor de cabeça e horas extras para a equipe. Momento de muita atenção. O gestor pode ter o slide mais bem desenhado do mundo, repleto de dados brilhantes justificando o porquê da mudança, mas se no momento de apresentar esse slide ele entrega a explicação com os ombros encurvados para frente, sustentando um tom de voz arrastado de quem está lendo um roteiro burocrático, E evitando cruzar o olhar com os membros da equipe. exato, a tríade do conhecimento desmorona na mesma hora. Esse colapso ocorre devido a um fenômeno que a pesquisa cataloga como interferência aguda ou contradição de enunciados. A audiência está recebendo dois fluxos massivos e opostos de dados. O fluxo verbal diz que a mudança é essencial para a empresa. E o fluxo não verbal grita dizendo: eu acho essa mudança terrível. Considero um erro tático tremendo e estou apenas cumprindo ordens de cima. O corpo sempre denuncia. E a descoberta empírica não oferece margem para otimismo. Em um cenário de conflito direto entre a mensagem verbalizada e a do corpo, a audiência, quase como um reflexo instintivo, descarta as palavras estruturadas e adota a verdade contada pelo corpo. A interferência anula a persuasão. Se a liderança não comprou a ideia do porquê, a ponto do próprio sistema nervoso refletir isso, nenhuma equipe do planeta vai assimilar a real importância do esforço. O impacto prático disso na rotina é estarrecedor. É o fim de qualquer ilusão de que bons slides salvam um projeto ruim. Se a gente passa o tempo elaborando discursos lindos, mas os nossos sinais silenciosos emitem preguiça intelectual ou discordância velada, não estamos apenas falhando na comunicação. Estamos sabotando ativamente a espinha dorsal de confiança do projeto. Nenhum workshop de oratória substitui a necessidade de um alinhamento interno verdadeiro. Para consolidar toda a nossa imersão conceitual de hoje, acho que a lição irredutível que fica é que influenciar no ambiente corporativo jamais se resume a dominar jargões. A influência é filha direta da congruência absoluta. O alinhamento perfeito entre mente, voz e corpo. A arte da persuasão corporativa só acontece naquele instante em que as suas palavras lógicas, a modulação de urgência na sua voz, a sua postura no espaço e o seu contato visual passam a contar rigorosamente a mesma versão da história. Se conectarmos tudo que destrinchamos aqui a um panorama executivo mais amplo, a gestão minuciosa dessa comunicação emergente deixa de ser um mero bônus de carisma, vira infraestrutura básica. Para quem almeja posições de liderança, é a fundação. Para quem tem a responsabilidade de liderar comitês tempestuosos, pacificar conflitos entre equipes, entender que a sua comunicação não verbal funciona como um enunciado de alto peso probatório, é essencial. A equipe pode até discordar das decisões técnicas do escopo. Mas se os sinais vitais e silenciosos da liderança mantiverem uma congruência férrea, a equipe nunca ousará questionar a integridade profissional e a convicção do gestor. Na era de projetos incertos, convicção latente é puro capital político. É um prisma analítico que inevitavelmente muda a forma como a gente se prepara para as próximas reuniões. Saber que cada pausa de meio segundo está escrevendo as linhas de código do futuro do projeto. E isso levanta uma questão importante, sabe? Talvez a provocação filosófica mais profunda que esse material nos permite acessar hoje. Qual seria? Nós passamos todo esse tempo dissecando técnicas de leitura, controle paralinguístico, espelhamento. Mas se o nosso sistema nervoso e nossos microgestos são processados de forma tão veloz pelo radar da nossa audiência, chegando a desmascarar nossas dúvidas internas instantaneamente, O corpo não sabe mentir. será que o grande salto na maestria da comunicação humana
Não é abandonar a obsessão de treinar como falar melhor ou atuar de forma mais convincente? Essa é uma excelente virada de pensamento. Fica a hipótese de que a verdadeira evolução da influência corporativa reside em fazer aquele trabalho invisível de cultivar crenças sólidas. Ter propósitos de valor tão genuínos naquilo que estamos gerenciando que o nosso corpo nunca precise de treinamento tático para não mentir diante dos outros. O corpo estaria programado apenas para refletir a mais pura verdade e o alinhamento de quem lidera. Uma comunicação que dispensa atuações. Que reflexão imponente para fechar este ciclo. Fica o desafio de congruência para cada pessoa que dedicou seu tempo acompanhando a nossa análise de hoje. Cuidem do peso das suas palavras técnicas, mas, acima de tudo, aprendam a observar os dados contundentes que habitam silenciosamente os espaços e as pausas das interações das suas equipes. É o silêncio que, paradoxalmente, diz absolutamente tudo o que precisamos ouvir. Um dia extremamente produtivo de projetos e realizações sólidas a quem nos acompanha e até a próxima análise profunda.